A todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Hoje o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, mais uma vez, nessa segunda-feira, amém? Senhor Deus e Pai, grandioso, soberano e eterno Deus, entramos em Tua santa presença, meu Deus, nessa segunda-feira, meu Deus, nesse momento de meditar na Tua palavra. Senhor, pedimos, fala conosco, meu Deus, através desse ensinamento. Ensina, meu Deus, a Tua igreja, meu Pai, a melhorar, meu Deus, a buscar, Senhor Jesus, por transformação. Não deixa, Senhor, que venhamos nos conformar, Senhor, de estar da mesma maneira, Senhor, mas que possamos ser, meu Pai, meu Deus, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, alegrando, meu Deus, o Teu coração com as nossas ações, com a nossa vida, com as nossas decisões. Deus, te pedimos, Senhor, livra-nos do mal, livra a nossa casa do mal, do homem mau, da enfermidade, dos laços de morte, repreende pelo poder do sangue de Jesus, e, Senhor, que nesse momento a Tua palavra entre, meu Deus, aí na casa dessa pessoa, entre, meu Deus, aqui também na minha casa, e fala conosco, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha sincera oração, pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas e as fraquezas, e pedindo que o Senhor fale conosco em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra de hoje está na terceira carta de João. Terceira carta de João fica antes do livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse tem Judas, e antes de Judas tem as cartas de João. É a terceira carta. Ela só tem um capítulo e 14 versículos. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. E o ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, desejo acima de todas as coisas que possa estar em prosperidade e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus irmãos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais se conduzirem em sua jornada de maneira piedosa farás bem, porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejam cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diófres, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-lo e os expulsam da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens, e da parte da própria verdade, sim. E também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena. Mas acredito que ver-te-ei brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Nós, amigos, te saúdam. Saúdam os amigos por nome. Louvado seja o nome do Senhor. João escreveu 3 cartas, e essas 3 cartas, elas vão trazer alguns ensinamentos aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. João escreve 3 cartas, a primeira para os cristãos em geral, a segunda a um indivíduo que ele não especifica, uma senhora não identificada, e este terceiro a um homem cristão chamado Gaio. E dentro dessa história, dentro dessas cartas, louvado seja o nome do Senhor, na verdade, nas 2 primeiras cartas, João vai instruir as pessoas a amar uns aos outros. E nessa terceira carta, ele demonstra através da vida de Gaio como isso deve ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro dessa palavra, João ele vai falar sobre 3 homens: Gaio, Diófres
e Demétrio. E ele vai especificar 3 tipos de crentes, de cristãos que tem nas igrejas até hoje. E ele vai usar como exemplo esses 3 homens para explicar essa palavra. Vale ressaltar que que a terceira carta, na verdade, de João, é o segundo livro menor da Bíblia. Só perde para a segunda carta de João, porque contém menos versículos. Tá certo? Essa curiosidade para ficar aí guardada conosco. Então, no versículo 1 vai falar sobre Gaio, no versículo 9 sobre Diófres e no versículo 12 sobre Demétrio. Esses 3 homens no Novo Testamento, na verdade, louvado seja o nome do Senhor, no Novo Testamento vai citar 3 vezes o nome de Gaio, mas não são as 3 pessoas que está falando aqui na carta de João. Não é a mesma pessoa, tá certo? Então vai falar lá em Atos, vai falar em Romanos sobre outros Gaios. E a gente vai começar com essa palavra falando sobre Gaio, que foi o primeiro versículo que João ele vai falar sobre esse homem. E ele vai dizer que ama muito esse homem, esse cristão. E nós vamos entender os 3 tipos de pessoas que tem dentro das igrejas. Gaio, ele era gracioso e piedoso. Ele era uma pessoa amorosa, uma pessoa que servia ao Senhor e tinha amor pelo próximo. E por isso, por consequência disso, no versículo 1, nós vamos ver que Gaio era profundamente amado, por conta de um amor que ele tinha, que ele transbordava, e esse amor voltava para ele. E João, que escreveu essa carta, ele amava tanto, tinha tanto respeito por Gaio, que no versículo 2 nós vamos ver que ele faz uma oração. Ele está fazendo uma oração ali pela vida de Gaio, que é seu amigo. Ele fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem a tua alma. E no versículo 3 ao 4 nós vamos ver que esse cristão chamado Gaio, ele era respeitado, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E assim também com aqueles que andam na verdade. Quando a gente anda na verdade, quando a gente anda na obediência, a nossa vida, para a honra e glória do Senhor Jesus, não para a honra e glória nossa, ela serve como testemunho para testificar que a gente anda na verdade. E Gaio, ele não precisava se amostrar, ele não precisava falar os seus feitos, mas as pessoas reconheciam porque viam que o Senhor usava a vida dele, viam que o Senhor trabalhava na vida dele através do amor e da generosidade. Ele não precisava dizer e mostrar o que ele fazia, as suas boas ações, mas as pessoas viam. E João, ele vai dizer para ele no versículo 4: não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos, os meus irmãos andam na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai entender dentro dessa palavra que Gaio, ele era um exemplo de cristão a ser seguido pelo seu amor, pela sua vontade de cuidar do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E até mesmo pela sua generosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 diz assim: portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Já no versículo 9 ao 11 vai falar sobre outro exemplo de cristão, de crente, não sei se eu posso dizer se é verdadeiramente cristão, que está andando contra os princípios do evangelho, está na igreja, participa dos cultos, mas anda para o contrário do evangelho. No versículo 9 vai falar sobre Diófres, que a gente nota, pelo que os versículos estão falando, que ele era uma pessoa carnal. No versículo 9 vai dizer dessa forma: tenho escrito à igreja, mas Diófres, que gosta de ter a primazia entre ele, não nos recebe. Ele tinha um eu, ele tinha o orgulho, ele queria estar em primeiro em todas as coisas. Então ele acabava se tornando um cristão carnal por querer ter a preeminência. Ele está ali em destaque, e isso acaba se tornando algo diabólico, porque no versículo 10 vai falar: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Olha o que esse homem fazia. Ele estava ali junto com os irmãos, participava, mas ele proferia
contra, o versículo diz assim: proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, nem recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lançam fora da igreja. Esse homem que se dizia cristão, louvado seja o nome do Senhor, ele, além de não receber as pessoas que precisavam, ele impedia que aquelas pessoas que queriam receber, que queriam ajudar, que queriam receber as pessoas ali na igreja, impedindo elas de deixar. E ele expulsava aquelas pessoas. E ele tinha no seu coração pensamentos, na sua mente, na verdade, pensamentos maliciosos. E ele proferia e acabava, com certeza, atrapalhando o andamento da igreja, do Evangelho de Cristo, impedindo ali que a palavra do Senhor fosse pregada. Então, ele tinha um eu no seu coração, ele tinha um egoísmo, ele tinha algo diabólico, malicioso, como diz aí João. E ele estava dentro da igreja. Então, nós já começamos a ver aí as diferenças. Enquanto Gaio era uma pessoa graciosa, era uma pessoa que amava o próximo, que tinha um bom testemunho de caridade, Diófres, ele vai ter ali seu coração orgulhoso, egoísta. Diófres era um péssimo exemplo, versículo 11. Amados, não sigam o mal, mas o bem que faz o bem é de Deus, mas aquele que pratica o mal não tem visto a Deus. Então, Diófres, ele, diferente de Gaio, é um péssimo exemplo para ser seguido. E no versículo 12 vai falar sobre Demétrio. Demétrio, ele tinha um bom testemunho. João 1,12, na terceira carta, diz: todos dão testemunho de Demétrio, até mesma verdade, e também nos testemunhos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizando essa carta, vai falar nos últimos versículos que ele está conversando com Gaio. Essa carta é para Gaio. Ele vai dizer: eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta em pena, mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Tem coisas que a gente precisa resolver na casa de Deus, que a gente não pode resolver pela tela do celular, a gente não pode resolver por uma ligação, tem que ser pessoalmente, tem que ser conversado face a face, assim como está dizendo essa palavra. Muitas vezes a gente se contenta também com culto dentro de casa e com culto por uma tela dessa de celular. E a Bíblia diz, dentro desse versículo, nós vemos que tem situações, e principalmente o culto, que é necessário ser feito face a face, que é necessário ser feito em comunhão com os irmãos. Então a palavra, ela traz pra gente o ensinamento desses três homens, Gaio, Diófres e Demétrio. Um tem um exemplo de generosidade, de amor ao próximo, de caridade. O outro é egoísta, quer tudo para si, tem pensamentos maliciosos, fala mal daqueles que fazem o bem, fala mal daqueles que trabalham ali. E o outro que tem um bom testemunho. Qual desses três homens nós nos parecemos? Qual desses três homens nós vamos querer seguir o bom exemplo? Louvado seja o nome do Senhor. E é essa a palavra que o Senhor traz no nosso coração nessa noite. Foram esses três homens, eles foram chamados, mas cada um teve uma característica diferente. Qual é a